Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de corrosão? Começo perguntando a vocês por que que os pregos, esses que a gente usa em casa para pregar um quadro na parede, por que que eles são feitos de ferro e não de ouro? Lembra que quando eu falo aço, é uma liga metálica, mas que a sua composição majoritária é ferro, tá? Então os pregos são feitos de aço, que possuem alguns elementos de liga, né, alguns elementos químicos em pequena quantidade para dar maior resistência química, maior resistência mecânica. Então é uma liga de aço, mas majoritariamente a gente tem ferro. Por que que é ferro e não ouro? Não seria bom ter um prego de ouro em casa? Vocês já sabem que um prego de ouro seria extremamente caro, porque nós sabemos que ouro é um metal caro, ele é um metal nobre. Os materiais metálicos, eles têm tendência a perder elétrons, eles são reativos. Então, essa reatividade nós definimos como essa facilidade com que o elemento tem de perder elétrons. Nós estamos dando um foco em materiais metálicos. Usar metais, eles não têm tendência a perder elétrons, eles têm tendência a ganhar elétrons, ok? Quanto mais reativa for a substância, né, mais rápida a reação química acontece. A própria tabela periódica já coloca para a gente, né, na sua disposição, onde ficam os materiais, os elementos químicos mais reativos. Nós temos, então, focando nos materiais metálicos, o que nós chamamos de fila de reatividade. Essa fila foi construída considerando a tabela periódica. O metal mais reativo é o césio, e o metal mais nobre, ou seja, menos reativo, é o ouro. Por isso que se a gente tivesse pregos de ouro, eles seriam extremamente caros, porque a nobreza de um metal está associada ao seu custo. Uma aliança, por exemplo, ela não pode ser feita 100% de ouro. Por quê? O ouro ele é um metal mole. Você teria uma aliança muito bonita, muito resistente quimicamente, porém mole. Então ela facilmente seria amassada. Então você precisa nas joias também ter resistência mecânica, você precisa ter dureza. Por isso que as alianças elas são uma liga metálica. Você vai ter ouro, você vai ter cobre, você vai ter. Tanto é que você vê alianças de ouro branco, ouro rosa, né? Ouro 18 quilates, ouro 24 quilates. Então é a composição química. Quanto de ouro você tem nessa joia? Tá? Então não pode ter muito 100% ouro, porque senão ficaria uma aliança sem dureza, que é uma resistência mecânica. No nosso dia a dia, nós temos muitos exemplos de situações em que ocorre oxidação, que ocorre corrosão. Você abrir uma fruta, uma banana ou uma maçã, que isso é mais nítido, poucos minutos a maçã começa a ficar escurecida. Por quê? Porque o oxigênio do ar que está no ambiente da sua cozinha, ele está oxidando a vitamina C presente na fruta. Então, para você pode até fazer esse teste em casa. Você pega uma bandinha aí da maçã, passa um pouquinho de limão e numa outra parte da maçã você não passa. Você vai ver que a maçã que levou o suco do limão, né, as gotinhas do limão, ela foi protegida. A vitamina C do limão está sendo atacada pelo oxigênio do ar e está protegendo a maçã, tá bom? Cobre, né, a gente encontra nas moedas de 5 centavos de real, que são alaranjadas, como mostra aí nessa figura, são moedas de cobre. O cobre naturalmente tem essa cor alaranjada. E é um metal bastante resistente à corrosão. Só que, com o tempo, ele também sofre corrosão, forma-se óxidos de cobre, e que vão dar ao cobre uma coloração esverdeada, como está sendo mostrado na terceira foto. Você vê muito essa coloração esverdeada em monumentos, que são estátuas feitas de cobre, telhados de igrejas, mas eu até tenho uma postagem de um leão, um monumento, é uma estátua de um leão que fica lá na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, uma universidade famosa, e ele tá esverdeado. Aí você pode pensar, nossa, o pessoal não faz manutenção, não limpa, né, para deixar ele brilhante, alaranjado. Não, você não deve tirar essa camada esverdeada que se forma. Esse óxido de cobre, essa camada esverdeada,
que é característica, né, do cobre, eu já disse a vocês numa outra videoaula, nós chamamos de azinhavre. É uma proteção, tá? É uma camada passiva, assim como acontece com peças de alumínio. Se você tem uma janela de alumínio nessa casa, uma cadeira de praia, você pode ver que com o tempo esse alumínio ele fica fosco, esbranquiçado. É óxido de alumínio, é uma camada passiva, é uma película que se aderiu ao alumínio e ela está impedindo que o ambiente continue atacando esse alumínio. Então é uma camada protetora. Ela é aderente, ela é impermeável, não deixa entrar água, então é uma proteção, não tire, tá certo? Outro exemplo do nosso cotidiano é o que acontece com os vinhos, né? O vinho possui etanol na sua composição e se você, por exemplo, abre uma garrafa de vinho e não usa ela inteira, você guarda, né? Coloca a rolha, mas uma vez aberto, o oxigênio do ambiente já vai começar a oxidar o álcool e aí vai se transformar em ácido acético, em vinagre. Observa nos supermercados que nas prateleiras de vinagre a quantidade de opções que você tem. Você tem vinagre de maçã, vinagre de álcool, vinagre de vinho branco, vinagre de vinho tinto. Os preços são diferentes. As chapas de aço que são usadas para fabricar os automóveis, por mais que você trabalhe em composição química, né, sem encarecer muito, né, o preço desse aço, ele precisa de um tratamento contra a corrosão. E é a pintura do automóvel que vai fornecer esse tratamento. Por isso que se você bate a porta do carro, a pintura é riscada, você está abrindo, né, expondo a superfície do aço à corrosão. E com o tempo vai começar a aparecer a ferrugem. Isso a gente também observa na nossa casa, nas geladeiras, nos fogões, eletrodomésticos que ficam próximos a superfícies molhadas. Um outro exemplo é o que acontece nos bafômetros, né? O aparelho que a polícia rodoviária e os agentes de trânsito utilizam para verificar se o motorista está ou não embriagado é, na verdade, uma reação de oxirredução que está ocorrendo lá dentro. Dentro da cápsula do bafômetro existe um sal, ele naturalmente é da cor laranja, é o dicromato de potássio, K2CR2O7. Se o motorista estiver embriagado, a sua expiração ele vai exalar gotículas de álcool, o etanol. Nessa reação química é formado sulfato de cromo, que é o Cr2SO4,3, que naturalmente tem a cor verde. É um outro sal, né? E dessa forma o agente de trânsito consegue comprovar que o motorista estava embriagado por essa reação química. Se não tem álcool, não vai ter oxidação e a cápsula permanece na cor alaranjada, ok? Os processos de você dar banho, né, de ouro. Então, quando você compra uma bijuteria folheada a ouro, é um banho de ouro que foi dado. Então, a peça toda não é de ouro, é somente uma película. Como é que esse ouro é depositado? O ouro ele está na forma iônica, um sal de ouro num tanque, nesse caso aí é um becker, e está com um débito de 3 elétrons. Ele quer ganhar 3 elétrons, ele está ávido por ganhar elétrons. Esses 3 elétrons que o ouro está precisando, ele vai obter da corrente elétrica que você está alimentando nesse sistema. O ouro ele ganha elétrons da corrente elétrica que você está fornecendo e ele se deposita sobre a peça, tá? Que está eletrizada. Então, o que vocês observaram é que a corrosão do tipo eletroquímica é aquela que envolve, né, reações químicas em que vai ocorrer ganho e perda de elétrons. Uma substância ganha elétrons, outra perde. A que ganha sofre redução, a que perde sofre oxidação. Então é a reação redox. A substância que sofreu oxidação, ela causou a redução na outra, por isso que ela é chamada de agente redutor. Ao passo que a substância que recebeu os elétrons, ela causou a oxidação na outra, por isso que ela é chamada de agente oxidante. Tá? E quando a substância perde elétrons, a sua dívida de elétrons, o seu débito de elétrons aumenta. Então, o NOx, que é o número de oxidação, aumenta. É o estado de oxidação, ele aumenta. Mas quando a substância recebe elétrons, quando ela se reduz, a sua dívida de elétrons diminui. Então, o NOx diminui, tá bom? Esse exercício, ele nos dá uma reação química
e pede para que a gente identifique a alternativa correta. Você tem o cloreto de estanho 2, então é um sal metálico, reagindo com 2 mols de HCl, que é o ácido clorídrico, mais H2O2. H2O2 é a água oxigenada, é um peróxido. Lembrando que o oxigênio no peróxido tem NOx menos 1. No resto, oxigênio tem NOx menos 2. Nessa reação química, nós vamos ter como produtos da reação cloreto de estanho 4, que é o SnCl4, mais 2 mols de H2O. Daí você já está vendo que o estanho está ligado ao cloro nas duas substâncias, tanto no reagente quanto no produto. Daí você já está vendo que o estanho mudou a sua carga. O NOx é a carga real ou a que o elemento aparenta ter, carga real ou aparente. É aí que a gente consegue descobrir se houve oxidação ou redução, porque se essa carga aumenta, é porque ele sofreu oxidação. Se essa carga diminuiu, ele sofreu redução. Se não aumentou nem diminuiu, é porque não sofreu nada. Então, na letra A ele diz, o estanho e o cloro sofrem oxidação. Essa frase já me é estranha, porque o estanho e o cloro estão na mesma substância, então não faria sentido ambos sofrerem oxidação. Seria um oxidação e o outro redução, na hora que eles se combinam. Observem que no primeiro cloreto de estanho 2, né, o SnCl2, lembram que o cloro ele pertence à família 7 da tabela periódica. Ele é um halogênio. Então, a carga do cloro é menos 1. Só que eu tenho quantos cloros aí nesse cloreto de estanho 2? 2 cloros. Então, a carga total de cloros seria menos 2. Quanto é que o estanho tem que ter? O estanho tem que ter mais 2, porque o somatório dá 0. Já no produto, que você tem cloreto de estanho 4, que é o SnCl4, novamente, cloro é menos 1. Eu tenho quantos cloros? 4. Então, a carga total só de cloro vai ser menos 4. Quanto é que tem que ser a de estanho para que o somatório dê 0? Mais 4. Portanto, o estanho no reagente, ele era mais 2 e agora passou a mais 4. Aumentou o NOx, aumentou a dívida de elétrons. Então, ele sofreu oxidação. Então, estanho sofre oxidação. O cloro era menos 1, continuou menos 1. Ele não sofreu nem oxidação nem redução. Portanto, o átomo de cloro não sofre oxidação. Então, letra A, falsa. Letra D de dado, falsa também. Letra E, falsa também, porque ele diz que o estanho sofreu redução e foi oxidação. Então, com isso, você fica entre a B e a C. Letra C diz, estanho sofre oxidação. E a letra B também diz que o estanho sofre oxidação. Correto, a gente já tinha batido o martelo nisso. Vamos olhar agora o restante da frase. Na B ele diz que o oxigênio sofre redução. Vamos olhar então o que aconteceu com o átomo de oxigênio. Nos reagentes, o oxigênio estava ligado na água oxigenada, no peróxido, né? H2O2. Lembrar então que no peróxido ele é menos 1. Quando ele passa a compor a água, H2O, é menos 2. Então, era menos 1, foi para menos 2. Diminuiu o NOx. Ele diminuiu o seu débito. Então, o oxigênio sofre redução. Correta a letra B. Por que a C está errada? Porque ele diz que o HCl sofre redução. Olha lá, ácido clorídrico. Cloro é menos 1, hidrogênio mais 1. Lá nos produtos, o cloro continua sendo menos 1 no cloreto de estanho 4 e o hidrogênio continua sendo mais 1 na água, no H2O. Então, não houve nem oxidação nem redução. Letra C falsa. Portanto, alternativa correta, letra B de bola. Ok? Então, tá bom, pessoal. Por hoje, por essa aula, a gente termina aqui e a gente se encontra numa próxima videoaula de corrosão. Obrigada!